Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Eletrostática da Multisaber. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o conceito de campo elétrico. Lembrando que na primeira aula a gente já falou sobre cargas e forças elétricas, tá legal? Então, um resumo muito rápido do que a gente falou na última aula e também para já servir como base para a nossa aula de hoje, a gente falou da lei de Coulomb, lembram? Que dizia basicamente o seguinte: se você tiver duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância r, elas vão sentir uma força que pode ser repulsiva, como é nesse primeiro caso, aqui a força está em amarelo, tá? Pode ser repulsiva, é, se as cargas forem de mesmo sinal, ou atrativa, se as cargas forem de sinal diferente, sinal trocados, uma mais e outra menos. Só que o que acontece é que na eletrostática a gente não estuda o movimento dessas cargas. Mas fatalmente, se ela tem uma força agindo sobre ela, ela vai sofrer uma aceleração e vai começar a se mexer em uma direção ou em outra, né? A gente viu também que essa força ela é dada por essa equação aqui, que depende basicamente de uma constante que tem um valor definido no vácuo, das duas cargas e da distância entre elas. Isso está muito parecido com aqueles problemas de bloco, né, gente? Que a gente fazia força em um bloco e esse bloco aplicava força na outra. Só que entre esses blocos você tinha contato. Entre essas cargas você tem vácuo. Então a pergunta é: como que uma carga sente a presença da outra? Olha que negócio doido. Você tem duas cargas, uma não sabe da outra, mas elas se mexem por causa da outra? Se você não acha isso assustador, pausa esse vídeo, pensa uns 5 minutinhos e volta nisso. Volta a assistir. Você tem duas coisas, uma não enxerga a outra. A carga elétrica não tem olho, gente. Uma não sabe que a outra está lá. Como é que a Q2 sabe que por causa da Q1 ela tem que vir para cá? E como é que a Q1 sabe que por causa da Q2 ela tem que ir para lá? Isso é muito louco. Falando um pouco mais sério, isso foi tema de muita discussão na física e foi daí que surgiu a teoria de campos. A teoria de campos ela é mais abrangente do que só o caso elétrico que a gente vai tratar aqui, é, mas ela é exatamente o mesmo conceito em todos os campos, que é basicamente o seguinte: uma carga ela cria ao redor dela um campo de força, como se fosse um campo de força mesmo, daqueles que a gente vê em ficção científica. Então, esses campos são elementos invisíveis gerados por entidades físicas que podem ser basicamente massa, carga ou momento magnético, que vão dar origem a campo gravitacional, elétrico e campo magnético, e que elas modificam o espaço ao redor dessa entidade. O que quer dizer? Aqui eu represento o campo por essa esfera amarela aqui. Quer dizer que tudo que você colocar nessa região vai sentir um campo elétrico causado por essa carga. Ele é como se o campo elétrico modificasse o espaço ao redor dessa carga, tá legal? E esse campo, ele é muito forte perto da carga e ele vai enfraquecendo conforme a gente afasta aqui em distância, tá legal? O que faz sentido, né, gente? Quanto mais longe você estiver de uma entidade, menos ela consegue mudar o espaço naquele ponto. E a grande questão é que esse campo ele é invisível. A gente não consegue ver campo elétrico. Então, a gente precisa medir ele de alguma forma. Para medir esse campo elétrico, a gente usa o conceito de carga de prova. E o que é uma carga de prova? É uma carga muito pequena em quantidade de carga, né? De valor positivo, que tem por ela ser muito pequena, ela vai ter um campo elétrico associado a ela muito pequeno também, porque a gente vai ver que esse campo é proporcional à carga. Quanto maior a carga, maior o campo. E essas cargas de prova, elas têm a carga muito pequena, elas são valores pequenos de carga. Por quê? Porque ela tem que ser usada só para sentir esse campo aqui. Se você pega duas cargas de valor grande, os campos elétricos das duas são grandes, ó, uma está aqui em amarelo e outra está aqui em azul. E aí você vai ter uma região em que esses campos interagem. Então, você não consegue medir direito o campo dessa amarela, porque o campo da azul está interagindo com ele.
Então você causa distorções de campo, que a gente fala. A gente vai ver mais de uma maneira mais quantitativa como que isso acontece, né? Mas por isso que a carga de prova tem que ser pequena. Porque se a carga de prova for pequena, o campo dela é muito pequeno e a gente consegue aproximar as duas sem ter interação desse campo, tá legal? Então é por isso, pessoal, que a carga de prova tem que ser pequena. Aqui eu coloquei uma carga de prova, ó, verdinho aqui, que é a nossa, que eu vou chamar de Qzinho pequeno, enquanto a carga que a gente quer medir eu vou chamar de Q grande. E essa carga de prova ela tem um campo tão pequeno que ela não interage e não modifica o campo dessa carga maior. Então, ela é um elemento que consegue medir sem perturbar aquele campo, sem distorcer aquele campo. Então, por isso que as cargas de prova têm que ser pequenas. Tá legal? E por definição, né, como eu disse antes, a gente usa cargas de prova positivas. Poderia ser eventualmente negativa, mas ficou convencionado que a gente sempre vai usar carga positiva para carga de prova, tá legal? Quando você coloca uma carga de prova nesse campo, o campo que ela sente é a força elétrica entre essas duas cargas dividido pelo valor da carga de prova, ok? Isso por definição, tá legal? Se eu lembrar que a força entre a carga que eu quero medir e a carga de prova é dado simplesmente pela multiplicação delas, dividido pela distância ao quadrado e a constante k, se eu juntar essas duas equações, o que acontece é que eu vou pegar a força e dividir pela carga. Olha o que acontece. Eu simplesmente coloquei um Q a mais aqui embaixo, nessa fórmula aqui, que vem daqui. Então, esse Q pequeno desaparece e eu tiro que o campo elétrico é K, Q grande, dividido por R quadrado. Então, notem que o valor da carga de prova não importa, porque ela corta aqui na expressão. Ela só precisa ser pequena o suficiente para não distorcer o campo da carga que você está interessado. Tá legal? Então, embora ela tenha que ser pequena, o valor absoluto dela não importa, desde que pequeno. Aí você tem essa condição em que o módulo do campo elétrico, ó, notem que aqui eu só estou falando de módulo, eu ainda não estou falando de direção do campo elétrico, tá legal? O campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, o módulo do campo elétrico é Kq grande por R quadrado. E a unidade dele no SI é Newton por Coulomb, como a gente pode esperar daqui, né? A força é medida em Newton, a carga é medida em Coulomb, então o campo Newton por Coulomb. A gente pode representar o campo elétrico pelo conceito de linhas de campo, que elas indicam basicamente o sentido da força que uma carga de prova que for colocada nessa região vai sentir. Então lembrem que a carga de prova ela é positiva. Então, o que acontece se eu pegar uma carga que eu quero medir positiva e aproximar uma carga positiva dela? Ela vai sentir uma força repulsiva. Então, por definição, as linhas de campo elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Porque se eu colocar uma carga de prova aqui nessa região do campo, a tendência é que a carga se aproxime da carga negativa, tá legal? Ok, e o que a gente pode fazer também é aquilo que eu comentei. Se você tiver uma carga positiva e uma carga negativa e aproximar elas, o que vai acontecer é uma distorção dessas linhas de campo. Notem que aqui, se as cargas estiverem sozinhas, essas linhas se propagam até o campo terminar, até você não sentir mais esse campo elétrico. Mas se você aproxima outras cargas, você distorce essas linhas de campo, fazendo uns desenhos que ficam bem bonitos, na verdade, né? E lembrando, se você colocar uma carga de prova em qualquer lugar desse desenho aqui, ela segue o caminho apontado pela linha de campo, tá legal? E como que a gente faz para tratar o campo gerado por várias cargas elétricas? A gente basicamente tem que calcular o campo gerado por cada carga e somá-los. Lembrando que a soma, no caso, é vetorial. Então, se eu tiver 500 cargas, eu tenho que calcular o campo das 500 cargas e somar vetorialmente. É um exercício aí que eu não recomendo para ninguém. Façam com no máximo 3, tá legal? Eu nunca vi exercício desse tipo com mais de 3 cargas. Porque realmente são bastante passos para a gente resolver
esse tipo de exercício. E vamos fazer um exemplo para a gente ficar esperto com isso, que é o seguinte, o enunciado é muito simples, né? Calcule o campo elétrico da seguinte distribuição de cargas sobre a origem. Então eu tenho aqui um plano cartesiano, né? X e Y. Eu tenho uma carga aqui na posição x0, y igual a 3 metros. E essa carga é positiva de 5 nanocoulomb. E eu tenho uma carga aqui na posição menos 4, 0, cuja carga é menos 6 nanocoulomb. E eu quero saber qual que é o campo elétrico gerado nessa posição aqui, na origem aqui, no 0, 0, aonde eu coloquei a minha carga de prova, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer no exercício. Vamos dar 3 passos para solução desse exercício, que você pode aplicar sempre que você estiver resolvendo um exercício de campo elétrico desse tipo, que vai dar certo, tá legal? Então, gente, o primeiro passo é calcular a intensidade dos campos elétricos individuais, usando essa formulinha aqui do campo elétrico, tá legal? Notem que só depende, de novo, da carga que gera o campo, não depende da carga de prova. Então eu não preciso falar quanto que vale a carga de prova. Então eu vou aplicar isso aqui para a primeira carga. Vou chamar o campo de E1, que ele vai ser KQ1 dividido por R1 ao quadrado. O Q1, bom, o K é constante, é só substituir por 9 vezes 10 a nona. O Q1 é 5 vezes 10 a menos 9. Estou colocando aqui, né? 5 nanocoulomb. Nano é 10 a menos 9. E a distância vai ser a distância entre esse ponto aqui e a origem. Mas eu já dei aqui que ela é 3 metros, né? Então, dividido por 3 ao quadrado. Se eu faço essa conta aqui, o 10 a nona com o 10 a menos 9 cancela, fica 1. E aí 9 dividido por 3 ao quadrado também dá 1. Então sobra só o 5. Então o módulo do campo 1 é 5 newton por coulomb. Fazendo a mesma coisa para o campo 2, agora eu vou substituir Q2 e R2. Quando você está calculando Q1, esquece Q2. Quando você está calculando Q2, esquece o Q1. Então calcula individualmente. O K é o mesmo. A carga agora é 6 vezes 10 a nona. E a distância é 4 metros. Não se importem muito nesse tipo de exercício com o sinal, porque essa fórmula calcula o módulo do campo elétrico. Então não importa se você coloca a carga positiva ou negativa, você vai estar calculando um módulo. Então não tem muito por que se importar com o sinal agora. Se você colocar o sinal agora, isso só vai te atrapalhar um pouquinho lá na frente. Então eu fiz essa conta, de novo, 10 a nona com 10 a menos 9 corta, né? E fica 54 por 16, que eu tomei a liberdade aqui de aproximar, né? E dá 3,4 newton por coulomb, tá legal, pessoal? Então, o primeiro passo, você faz esse processo para quantas cargas você tiver no seu problema. O segundo passo, pessoal, é a gente determinar a direção dos campos. Para isso, a gente vai usar as linhas de campo. Lembrem que, no caso da carga positiva, as linhas de campo apontam para longe da carga. Então, como o Q1 está aqui, a, o campo elétrico E1 vai apontar para longe dela. Então, ela está aqui em cima, como eu quero aqui embaixo, ele aponta para baixo, tudo bem? Ao contrário da Q2. Q2 aponta para a carga. Então, ó, o E2 vai apontar aqui para a carga Q2. Então, E1 aponta para longe de Q1 e E2 aponta para Q2. Como é que eu sei isso? Pelo sinal das cargas. O mais aponta para longe, o menos aponta para ela. Então, o terceiro e último passo é eu executar a soma vetorial entre E1 e E2. Para aqueles que não se lembram, a soma vetorial a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, o E total aqui vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo. E os lados vão ser E1, que está aqui, né? Fácil de ver. E o E2, que eu posso projetar daqui para cá. Tanto essa distância aqui como essa distância aqui tem o mesmo valor. Então, eu posso usar Pitágoras para calcular. E total ao quadrado vai ser E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. Então, no lugar do E1, eu vou colocar o 5. Já passei a raiz quadrada aqui, tá legal?
De novo, não preciso de mais e menos nesse caso, porque eu estou calculando só o módulo do E total. Então, o E1 virou 5, o E2 virou 3,4. Então, 5 ao quadrado, 25, e 3,4 ao quadrado, 11,56. Somo esses dois números, fica que meu E total é raiz de 36,56. Que eu vou tomar a liberdade de aproximar para 6, tá legal, gente? Porque a raiz de 36 é 6. Então eu estou ignorando esse 5, esse 0,56 só para a gente não ficar muito preocupado com a matemática no exercício, né? Mais com a física. Então o campo total é de 6 newton por coulomb. Lembrando que esse cara aqui é o módulo do campo total. Então, eu só calculei o módulo. Se eu quisesse calcular a direção, eu tenho que lembrar que esse ET aqui, ele vai me definir dois ângulos, o ângulo θ e o ângulo φ. E se o exercício me pedir, eu ainda consigo equacionar o seno e o cosseno de θ e φ em relação a E2 e ET, ou E1 e ET, tá legal? Então, para calcular de fato o campo vetorial, eu teria que falar um desses ângulos aqui, ou o θ ou o φ, o que for mais fácil para vocês calcularem, daria na mesma, tá legal? Eu não vou fazer aqui, mas a gente vai ter um exemplo na aula de exercícios, onde eu vou fazer isso com mais calma para quem tiver interesse nesse problema aqui, tá legal? Mas geralmente os exercícios eles param aqui no módulo, tá, gente? Só não pode esquecer que mesmo sendo um módulo, você precisa de produto vetorial para resolver, tá legal? Bom, gente, essa foi a aula de campo elétrico. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre potencial elétrico. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula, não hesitem de me contactar pelas redes sociais. A gente lembra que eu falei que a gente ia dar uma aula de exercícios extras com as dúvidas de vocês, mandado via e-mail. A gente ainda não tem os 10 exercícios, tá? Então, continuem mandando os exercícios de vocês, que a gente vai fazer um vídeo resolvendo eles. E se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima aula. Bons estudos para todos vocês, tá legal? Um grande abraço.